Pois é. Então, o que é que acontece? Aí você diz assim, olha, os partidos, os nossos partidos políticos, eles... Houve uma questão aqui, até nessa pergunta, que foi colocada assim, olha, nossos partidos políticos não têm representatividade. A prova é que temos poucos filiados, mas no mundo é assim. Ora, a gente faz política no voto, indo para a rua, como se tem ido para a rua, batendo panela, buzinaço. Você não precisa ter uma vida política necessariamente dentro do partido político, da institucionalidade partidária. É tão legítimo a gente exercer a cidadania sem partido, como exercer a cidadania dentro de um partido. Não quer dizer que nós exerçamos a cidadania menor porque não somos filiados, pelo contrário. Os partidos têm um papel importante. Agora, o que nós temos hoje é uma justiça eleitoral intervencionista. Mudou o Brasil, nós redemocratizamos e a justiça eleitoral passou a continuar mandando, ditando normas. Por exemplo, qual foi a primeira reforma política que se tentou fazer impondo aos partidos? Verticalização de coligação. Como foi que saiu? Uma resolução do TSE. PPS fez uma consulta, os ministros se reuniram, foi, me parece, um dia de Pentecostes, baixou o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e descobriram o quê? Que 10 anos depois, eles perceberam um insight, uma coisa, né? Perceberam o quê? Meu Deus, nós não vimos, está na Constituição tão claro, os partidos têm que ser verticalizados. Aí disse, mas doutor, o senhor está criando uma mudança na Constituição. Não, eu estou interpretando, segundo os princípios. Pô, aí é como eu digo, ora, se o Supremo Tribunal Federal entende que a briga de galo é inconstitucional em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, está valendo tudo. Né? Está valendo tudo. Você não pode matar um galo lá na briga, mas pode pagar para assistir o UFC. Não é verdade? Aí tem um que disse assim, mas pelo menos o cara do UFC sabe o que está fazendo, o galo não. Claro! Se ele soubesse, seria um ser humano como outro qualquer, segundo o Magre. Vocês lembram na época do Collor que levou a cachorrinha dele, questionado como é que um ministro leva uma cachorrinha, por que eu não posso levar? Ele é um ser humano como outro qualquer. É isso. Dentro do zoológico que nós estamos vivendo discursivamente, no fim das contas, cadê a reforma do TSE? Por que ninguém toca? O TSE consegue mudar, criar prazo decadencial. Todos vocês, estudantes, já devem saber que os que estão no final, os que já estão na vida profissional, sabem que prazo decadencial é o que a gente chama de privilégio, é criado por lei. Mas não. O TSE consegue criar através de questão de ordem. De novo, o Espírito Santo baixa. Aos espíritas, é uma sessão. E aí, de repente, assim, um olha para o outro e diz em pleno julgamento, questão de ordem. Que foi? Quando tiver uma questão de ordem, não, saia de baixo, porque vem um negócio aí pesado, questão de ordem. Aí diz, olha, eu estava aqui refletindo, essas representações todinhas que estão entrando aí, minha gente, o fato aconteceu antes da eleição, o cara só entrou com a representação do Ministério Público depois da eleição, que absurdo. Eu proponho, aqui refletindo, que o prazo seja de 48 horas após o conhecimento do fato. Se não entrar com a representação, tem que arquivar tudo. Aí foi aquela discussão, não 48 horas, 15 dias, 5 dias. Chegaram à negociação, botaram o prazo, 48 horas é pouco, tá, 15 dias. Muito bem. Está decidido? Tá. Então, eu entendo aqui que esse caso, o Ministério Público entrou depois dos 15 dias, vou arquivar. Aí o ministro Marco Aurélio, aí a gente decidiu que os 15 dias agora e vale para o passado. Isso é retroatividade, quebra surpresa. Mas a gente não decidiu, isso é interpretação, a gente não criou nada. Em cima de algum princípio, que hoje, princípio, na verdade,
se utiliza argumentativamente para mudar o direito como se quer, na situação em que se quer, a gente fala o princípio da moralidade, da eficiência, da sustentabilidade, princípio. É tanto princípio que você se perde. Eu chamo isso basado no princípio. Né? O juiz, diante do caso concreto, ele quer resolver, dali uma, dois, é o princípio tal. Ele vai escolhendo assim na louca, porque aí ele resolve, não precisa mais citar lei nenhuma. Né? Joga para cima. Eu tenho um professor que resolvia assim, eu tenho uma sugestão para vocês, que era assim, sua prova era assim, o professor chegava, a gente fazia direito civil, o cara era chato, complicado e tal, mas ele não gostava de corrigir prova. Então ele chegava, dava a prova, aplicava aquele negócio, chegava no dia de entregar a nota, olha a ideia, viu? Chegava no dia de entregar a nota e disse, olha, é o seguinte, vou corrigir. O que cai no chão é 8, o que cai na cadeira é 9 e o que cai na mesa é 10. Aí jogava. É mais ou menos assim que o pessoal, isso na federal, viu? É mais ou menos assim. Na Milton Campos isso nunca ocorreria. Então, né? Seria demitido por justa causa. Lá na federal não. Como é serviço público, o negócio é mais demorado e tal. Sabe como é? Bom, agora vocês observem, na situação, então, do Tribunal da Justiça Eleitoral, essa passa a ser uma agenda que eu não entendo até hoje. Senhores deputados, por que o Congresso Nacional não está discutindo esse tema? O poder regulamentar da Justiça Eleitoral, ela é previsto no Código Eleitoral de 65 e usado deturpadamente. E eu falava para vocês sobre a questão do 41A como solução da lavoura. Não foi. Aí vem os mesmos iluminados, CNBB, OAB, CUT, MST, enfim, que tem uma tara persecutória e acha que a democracia no Brasil se resolve na cacetada e que político tudo não presta. Aí vem a tal da lei do ficha limpa. Que o que é a lei da ficha limpa? É a lei das inelegibilidades de 94 repaginada para arrebentar todo mundo. Menos o Maluf, que é ficha limpa. Aliás, o Maluf disse, tá vendo esse negócio do petrolão? Não estou envolvido. Ganhou estrelinha. Né? Ganhou estrelinha. Então, vejam. Fiscalista não é confiável. Aí você faz o seguinte, já eu tenho um colega meu, estou fazendo até um parecer para ele, do Rio de Janeiro, procurador, um homem de bem, probo, num processo licitatório de carta convite, que ele emitiu o parecer como procurador municipal na fase interna, houve uma ação de improbidade do Ministério Público dizendo que o preço que foi colocado na carta convite, na verdade, era para fraudar a licitação, o procedimento mais amplo que seria a tomada de preço. Ora, ele estava na fase interna, ele sabe lá qual foi o preço que botaram. Aí vem a decisão do juiz, mandou demiti-lo da função pública, ímprobo, multa não sei de quanto, suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Aí ele recorre para o TJ do Rio de Janeiro. Mantida a decisão. E agora está recorrendo para o STJ e para o Supremo. Eu estou fazendo um parecer mostrando o absurdo das duas decisões. Mas, ou seja, eu estou com um cara de bem, decente, pai de família, um homem que vive da advocacia pública e que vive do ensino. Mestre, doutor em Direito Tributário. Hoje é ímprobo, ficha suja. E o Maluf, ficha limpa. Observem, quando nós fazemos uma lei cuja finalidade é expurgar, não os maus políticos, mas é expurgar os políticos, é criminalizar a atividade política. E quando todo mundo entra nessa sanha fascista, o que é que acontece? Uma doença na democracia, claro, você transforma o que é problemático, patológico, em regra. E isso, claro, afasta todo mundo da política. Os homens de bem que vão entrar na política, por que vão entrar se no dia seguinte vão sofrer um processo, vão ser chamados de ladrão? Veja, aí você bota a política para quem? Os espertos. Os caras que vão ganhar dinheiro na política. E aí os homens
que têm liderança se sentem constrangidos de pedir dinheiro para a Unimed. Eu, se fosse o senhor, pedia para o Bradesco também. Né? Claro! E dizer, eu sou, qual é o problema? Eu ser da bancada da bala. Se os caras estão me financiando e eu acredito que a gente pode transformar isso aqui no Velho Oeste, qual é o problema? Não é verdade? Se eu acredito que o SUS está uma desgraça, a gente tem que fortalecer os planos de saúde para melhorar as tabelas e melhorar, tirar os planos de saúde da proximidade que hoje é o SUS do A e o SUS do B, é Cruzeiro e Atlético, como é que eu faço? Eu tenho que ter uma bancada que brigue por mim. Tem bancada evangélica, tem bancada gay, né? Tem bancada das minorias, bancada das maiorias, é bancada para tudo. O grande problema é o seguinte, é que as bancadas, inclusive, porque os partidos se acovardam em suas bandeiras, são substituídos no papel legislativo pelas bancadas. Aí você tem, na hora em que interessa, aí eu tenho o evangélico do PT, tem o evangélico do PSOL aqui, que trouxe o protótipo de voto, né? Aí você pega os evangélicos que vão do A a Z, um é evangélico marxista, o outro é evangélico fascista, o outro é evangélico do bunga-bunga. Não interessa. Junta todo mundo e defende o que eles interessam. Pouco importa o partido, porque a ideologia que conta é o quê? É quem está bancando, minha gente. É quem banca. Isso é capitalismo, isso é democracia, isso é legítimo. A gente quer transformar o financiamento privado em criminoso. Por quê? Porque, na verdade, isso interessa aos criminosos que usam financiamento privado debaixo do pano. É o Caixa 2, aliás, a CPI do caso PC deixa isso claro. Me expliquem, como se eu tivesse 4 anos. Vocês assistiram aquele filme, como é o nome com o Tom Hanks? Só tenho 5 minutos, tá vendo? Isso é cassação dos direitos políticos. Eu não pratiquei nem improbidade, né? Mas vejam, o que é que acontece? Você pega você começa a criminalizar o financiamento privado para que fique o financiamento público. Primeiro, financiamento público, quem aceita? Ninguém. Deram um aumento agora para os partidos, foi matéria nos jornais todos, todo mundo diz, bando de ladrão, pegando o dinheiro da saúde, da educação e botando para financiar a política. Ninguém quer financiamento público. Mas por que eu debato o financiamento político a pretexto de a corrupção ganhou força e a OAB entrou nessa por interesse político? Porque tem interesse bolivariano lá, mas na verdade de olho na cadeira do Supremo. 5 vagas para Dilma não é minha, a OAB já gritou. Então vamos negociar. Aí entram, quer dizer, a OAB se deslegitima como une como as outras entidades que perderam a característica que tinham. Pois bem, o que é que sobrou? Financiamento público significa dinheiro para os grandes partidos. Enfim. Agora pergunto, acaba o dinheiro do poder econômico? Não. Eu vi uma frase aqui, o deputado Peregrino disse que a corrupção advém do processo eleitoral e as eleições... Não foi isso, não. Foi, na verdade, eu que estou dizendo, que não vem. Não vem coisa nenhuma do processo eleitoral. Ele falando sobre se eu não me engano, foi o misto alemão, que acabava com a corrupção. Pelo menos era um modelo. Ora, na verdade, eu volto a repetir, corrupção não tem nada a ver com eleição. Tanto não acaba com a corrupção que o maior líder da Alemanha, que unificou a Alemanha, que era para ter hoje estátua em todos os lugares da Alemanha, Helmut Kohl, entrou na unificação agora, do pós-guerra, do pós-segunda guerra. Teve que renunciar e caiu no ostracismo político, por quê? Doação privada. Aonde? Na Suíça. No HSBC. Aprenderam com quem, né? Mas veja, a mesma coisa, a mesma lógica. O Sarkozy, a França, financiamento qual é? Público. Onde é que está o Sarkozy que chegou a ser preso e vai voltar a ser presidente porque o Hollande é muito ruim? Por quê? L'Oréal financiou a campanha dele. Minha gente, essa é uma ilusão. Não existe poder político sem poder econômico junto, o resto é fantasia. O único local em que poder político não anda junto do poder econômico é justamente os países ditatoriais, porque não tem poder político. Eles são o poder econômico,
Eles são o poder burocrático, eles que mandam. E, aliás, ficam com ilhas para criar golfinhos. Porque vocês já viram que não tem esquerda hoje no Brasil. A esquerda no Brasil é a mais capitalista que existe. Porque todos são consultores. Né? O cara, Zé Disseu, consultor de empresa. Vacareza, com aquela experiência capitalista, abriu uma consultoria de empresa. Então, vejam, esse é um país da piada pronta. Então, senhores, eu posso discutir ponto a ponto. Porque eu mudei, eu vim aqui falar doutrinariamente e tal, mas acho que os que me antecederam muito bem, parlamentares que são, mostram que estudaram a matéria, que estão tratando com seriedade a matéria no Congresso Nacional, mas é preciso que nós discutamos, nós, cidadãos, os parlamentares também, por que essa reforma política. Ela é necessária? Ela vai trazer solução para a corrupção no Brasil? Ela vai resolver os nossos problemas? Não vai. Essa cultura portuguesa de resolver tudo por lei é o que nos levou hoje a perder muito. Aliás, se tudo se resolvesse por lei, excluído Jorge Miranda, se tudo se resolvesse por lei, Portugal não é o que é hoje. Em termos econômicos, a Grécia não é o que é hoje em termos econômicos. Bem-estar social na lei é lindo. No final, nós estamos de um mal-estar social na Grécia e no Brasil. O Brasil está quebrado por quê? Porque é muito fácil você fazer a mudança no papel, como se nós tivéssemos máquina de imprimir dinheiro. Qualquer país quebra assim. A reforma política que nós precisamos hoje é aprofundar a nossa realidade política atual. Pelo menos nós conhecemos essas regras, sabemos todos os defeitos delas e sabemos todas as virtudes. O que vem, seja o que Deus quiser. Muito obrigado. A professora Patrícia tem direito a uma pergunta, não é? Já que nós estamos mais interessados hoje nas respostas. Bom, na verdade, nós autorregulamentamos aqui 3 minutos cada um para os debatedores. Então, nesses rápidos 3 minutos, primeiro eu vou agradecer a professora Lúcia, porque se não fosse por ela, nós não conseguiríamos sempre criar esses eventos aqui, que ela nos dá total liberdade para apresentar os projetos. Ao Pedro, porque foi primordial a organização do DA, meu monitor, ali o Guilherme Gosling, que ajudou. E dizer o seguinte, que primeiro eu estou honradíssima de ter sido convidada pelo professor Adriano Soares da Costa, porque o professor Adriano acaba de montar o Instituto Brasileiro de Direito Público, em que me chamou, Arthur e Gabriel, mas eu sou uma das 3 coordenadoras do Brasil desse instituto, e estou aproveitando aqui o momento para convidar todos vocês que quiserem se associar ao Instituto. Não tem custo nenhum para ser associado, porque o nosso, é só procurar na internet, Instituto Brasileiro de Direito Público, que o nosso objetivo é debater democraticamente todos os temas de direito público. Eu, especialmente, vou debater 2 temas, que é o eleitoral e um outro tema que eu vou perguntar aqui para o deputado Marcos Pestana. E dizer 2 coisas aqui que eu quero agradecer demais a vinda do professor Adriano, do meu querido sempre aluno Marcelo, deputado Marcos Pestana, professora Epaminondas, Arthur e Gabriel, e eu quero fazer 2 pontuações apenas. A primeira é que, dentro desse instituto, o Adriano montou um braço do Instituto que nos preocupa muito, inclusive está aqui uma das que participa com a gente, a Marcela Troppi, que é dentro do Instituto Brasileiro Público, o Instituto Brasileiro de Direito Público Mulher, onde eu quero, então, instigar aqui o deputado Marcos Pestana, que ele nos diga um pouquinho sobre a participação da mulher na política, que o nosso objetivo nesse Instituto é o empoderamento da mulher, principalmente na política. O slogan é
a mulher mais política para mulheres, mais mulheres na política. Então, eu queria saber do deputado Marcos Pestana qual que é o pensamento da Comissão de Reforma Eleitoral, porque nós sabemos que hoje a cota de gênero que existe, que a gente tem 70% e 30% independente de gênero, por mais que nós consigamos, então, ter mais mulheres registrando suas candidaturas, mas nós não conseguimos efetivamente que tenham mulheres sendo eleitas. Então, isso é um grande desafio. Eu, recentemente, junto com a professora Virgínia, nós escrevemos um artigo que é passado até depois para vocês, falando um pouco sobre o sistema francês, que é um sistema inovador agora, que foi usado pela primeira vez, porque não adianta, no meu entender, deputado Marcos Pestana, só aumentar a possibilidade da mulher registrar a candidatura. Nós precisamos de um mecanismo, porque hoje não há 10% de mulheres no Congresso Nacional. Então, nós precisamos de um mecanismo para ajudar na eleição e depois, efetivamente, em posições dentro do Congresso Nacional, assumindo lideranças de bancadas, cargos importantes. E o segundo questionamento, né, que eu queria te fazer é sobre essa questão do financiamento. A gente tem um grupo dos eleitoralistas, né, Adriano, no WhatsApp do Brasil, com uma bagunça, né, cada um dá um palpite, e eu vou aderir lá no braço, que eles vão montar um partido dos libertários. Eu acho que financiamento tem que liberar mesmo, eu acho que cada um que doe para quem quiser, porque cada um vai levantar a bandeira que quiser. Mas eu tenho um pensamento que eu já falei no primeiro evento que nós fizemos de reforma política, né, Marcelo? Que eu acho o seguinte, por que não, então, libera o financiamento? Talvez fosse uma forma de acabar com o Caixa 2, de melhorar a corrupção, e aí vamos ver quem realmente está a fim de doar. Porque uma opinião que eu tenho, uma proposta assim que eu venho estudando pode doar o tanto quiser. Agora, vamos criar uma quarentena. Você é um empresário, você é um empreiteiro, você quer doar, mas você vai ficar 1 ano aí, 2, vamos estudar isso, sem contratar com o poder público. Você é uma pessoa física, quer doar 1.000, 5.000, 10.000, então você vai ficar em 1 ano sem poder ocupar um cargo na administração pública. Essa é uma ideia minha, que eu venho estudando, nós já falamos lá naquele evento, né, até o Goslin, nós estamos querendo fazer um artigo junto, né, Goslin, sobre isso. É uma ideia minha. Eu sei que talvez vai esvaziar a doação. Mas a corrupção também já está esvaziando a doação, tanto que por isso o fundo partidário foi aumentado. Então, eu queria te perguntar o que você acha dessa minha ideia e te perguntar, e citar aí a questão da mulher, que você prometeu aqui me falar, de que eu fui lá te convidar. Bem, eu vou tentar ser bem rápido para não ocupar muito espaço do debate. Primeiro, em relação à questão da mulher. Eu não vou ter tempo de fazer uma provocação que eu faço sempre no PSDB Mulher, porque eu acho que essa questão é mais complexa que parece... Eu acho que é evidente que tem barreiras econômicas, a política partidária tem um viés machista, mas eu acho que há um comportamento da mulher, uma escolha da mulher. Talvez ela seja mais esperta que os homens, a sensibilidade feminina, que é participar da política, porque está vendo essa bandalheira toda e tal. Porque se a gente for observar qual o curso mais perseguido na universidade, medicina, vai em qualquer curso de medicina, tenho certeza que 60% no mínimo são mulheres. As carreiras jurídicas, também no Ministério Público, a Epaminondas pode dar um testemunho, nos tribunais de justiça, na justiça, no Ministério Público, as mulheres estão de forma crescente, executivas de empresa e tal. Há um mistério que vai além. Eu acho que tem uma questão subjetiva. É claro que tem barreiras econômicas, tem barreiras do machismo partidário, mas o eleitorado não é machista, tanto que a presidente é mulher. Então, assim, não há uma barreira cultural definitiva nisso. Tem que pensar, mas não vou discutir isso muito. O que nós estamos pensando? Nós que estamos propondo o distrital misto, que não vai ser tipo alemão, porque, quer dizer, eu falei o negócio da jabuticaba, e, na verdade, as duas propostas que estão polarizando tem o distrital misto que a gente defende, é de tipo alemão, tem na Coreia, no Japão, o distritão também tem, no Afeganistão, no Jordão e em Vanuatu. Mas o que nós estamos pensando, nós que o relator da reforma, Marcelo de Castro, nós estamos pensando, hoje são 9% de mulheres.
o dado demográfico é superior, as mulheres têm uma participação superior a 50%, 52% nos dados do IBGE, e é desproporcional à representação. Eu sou muito refratário. Houve uma audiência pública, que foi a última, específica sobre a questão da mulher, e o movimento das mulheres reivindicou não cota de candidatura, mas cota de cadeira, 30%. Então, mulher ia competir com mulher e homem com homem. Qualquer viés corporativista ou de segmentação rígida, eu acho que fere o espírito do sistema representativo. Depois vem de cota para índio, para homossexual, para não sei quem, e aí você vai ter para sindicalista, para não sei, vai ter uma coisa totalmente corporativa. Então, qual a saída? Eu acho que as transformações culturais são muito mais complexas que as políticas econômicas. Mudar comportamento, até alguns ainda no período socialista, se falava que o problema não é coletivizar os meios de produção, o problema é criar o homem socialista, a cultura socialista. Então, assim, toda mudança cultural é mais complexa que transformações institucionais, legais ou econômicas. E aí é uma mudança de comportamento. Mas o que nós estamos pensando? Na parcela da lista do distrital misto, o partido seria obrigado a fazer revezamento de gênero a cada 3 cadeiras. Alguns estão reivindicando até a 2 cadeiras. Se for 2 cadeiras, estaria assegurado o patamar mínimo no distrital misto de 25% para as mulheres. Se for a cada 3 cadeiras, ter que fazer o rodízio de gênero, estariam asseguradas 17% das cadeiras, bem maior do que os 9% atuais. Mas isso a gente vai amadurecer a partir de amanhã. A ideia é essa. Por exemplo, um sistema igual ao distritão não há forma, a não ser se houver cota de cadeiras, que aí eu sou bastante contra, que eu acho que fere o espírito do... Não é por decreto que você vai resolver as questões institucionais.